Olá, é, essa é o segundo vídeo, né, a sequência direta daquele vídeo sobre a introdução à linguagem Lua, linguagem de programação Lua, e nesse vídeo eu pretendo apresentar os conceitos básicos da Framework Love 2D, né, mostrar as estruturas básicas e de como você pode começar o desenvolvimento do seu projeto. É, Antes de tudo, a Love 2D ela é uma framework de jogos. Quem está acostumado a mexer com Game Engine, talvez não tenha ainda não tenha ainda esbarrado com com alguma game framework, né, da vida. Mas a grande diferença é que basicamente as game frameworks elas são bibliotecas que vão ter nada muito avançado para o desenvolvimento de jogos. Ela realmente vai entregar o básico, tipo uma janela, um contexto de gráficos para a gente conseguir desenhar nessa janela, input, áudio, nada de sistemas muito complexos. Inclusive é por isso que a gente está bem acostumado a mexer em engines que têm editores, né? Mas não necessariamente uma game engine precisa ter um editor. Ela pode ser só via código também. Podemos desenvolver em cima dela, né, só via código também. Não é via de regra, porque mesmo sendo só via código, algumas das vezes podem haver sistemas bem complexos embutidos nessas bibliotecas, como sistemas de física completos, né, de gravidade, colisão, enfim, sistemas de áudio, renderizador mesmo, ou um sistema de renderização mais complexo, enfim. E aí, indo para Love 2D mais especificamente, né? A primeira coisa a gente precisa baixar, né? Obviamente. Vocês vão ver aqui que ela suporta diversas plataformas diferentes, né? Diversos sistemas diferentes, inclusive mobile para Android e iOS. E a gente também consegue ter acesso ao código-fonte, é um projeto aberto. Então aqui a gente tem acesso a todo o código-fonte, pode explorar aqui o projeto, pode fazer as modificações necessárias para o seu projeto. É, tem aqui diversos forks, né, da linguagem, ou seja, pessoas que fazem um fork do diretório não, perdão, do repositório, fazem, né, uma cópia pessoal, entre aspas. Aqui eu vou estar utilizando a versão de Linux, então recomendo baixar essa daqui, né, o AppImage para sistemas x8664. E aí uma parada interessante da Love, né, como eu falei, é, ela suporta diversas plataformas. Uma parada interessante sobre essa portabilidade que vai remeter ao vídeo passado é exatamente sobre a linguagem Lua também ser muito portável, né, como a gente viu aqui, que ela suporta diversos sistemas, tem portings, né, para diversas linguagens. E uma das paradas é exatamente isso. A linguagem Lua por si só ela já é extremamente portável. Inclusive uma coisa que eu esqueci de mostrar também no vídeo passado foi exatamente o repositório da linguagem Lua. Que esse aqui não é o oficial, né? Tipo, aqui são realmente os códigos fontes. A gente encontra no próprio site do projeto. Mas para visualizar isso aqui melhor, a gente tem um repositório também no GitHub. Basicamente um repositório espelhado, né? Mas aqui a gente consegue ver, ó, que basicamente a linguagem ela é toda desenvolvida em C. Realmente, não tem nenhuma outra linguagem e aqui vale a pena, sabe? Depois parar para dar uma olhada nesses projetos, nesses arquivos aqui e tal, entender como funciona por trás, porque é, não é tão complicado assim não. É legal, é legal.
Como eu falei no vídeo passado, eu tenho a ideia de fazer alguns materiais é, mostrando um pouco disso, de como mexer nessa parte mais do C, né? Da API em C para poder expandir a linguagem, tipo, fazer nossas próprias bibliotecas, fazer nossos tipos personalizados, baseados em tipos de C, né? Estruturas em C, enfim. É, Fora isso, né? Fora a linguagem em si, ela ser portável, bem portável, é, o as outras tecnologias que a Love usa por trás também permitem essa portabilidade. Uma delas é a SDL2. Não sei se eu vou conseguir achar aqui. Mas enfim, aqui dá pra ver que ela usa diversas estruturas da própria SDL. Quem já conhece sabe que é um projeto que ele é exatamente muito importante nesse sentido, assim, quem tem interesse por desenvolvimento multiplataforma, entender como é que funciona um pouco mais baixo nível, eu recomendo fortemente dar uma olhada no SDL, que acabou de lançar recentemente a versão estável da SDL3. Tem alguns meses aí, mas é um projeto que facilita muito nesse sentido de termos uma janela, um contexto de janela, né, com gráfico, com input, com possibilidade de reproduzir, como é que eu digo, as sound waves, né, ter acesso ao contexto de áudio, é, até joystick mesmo também é extremamente suportado. É um projeto que eu lembro que a Valve chegou a abraçar muito. Eu acho que, se eu não me engano, a engine da Valve, como é que chama? A Source Engine, se eu não me engano, usa ou usava SDL2 por trás, enfim. É um projeto que tem aí realmente uma base bem sólida de usuários e desenvolvedores, né, por trás, porque é um projeto aberto também. E aí, fora isso, tem também a questão da Love usar OpenGL por trás, que é uma biblioteca de gráficos que quem vem do Windows aí deve conhecer, né, o DirectX. DirectX seria o equivalente, entre muitas aspas, ao OpenGL, né, para o Windows. O OpenGL ele é multiplataforma, então é também graças a essa tecnologia que a Love consegue suportar diversas plataformas utilizando a mesma API gráfica, porque o OpenGL roda, além de rodar no Linux, roda também no Android, roda no Mac, roda no Windows, roda na web também, com o OpenGLES, enfim. Também é outro projeto interessante de se estudar quando você tem esse interesse aí pela área, né, de multiplataforma. Bom, fora isso aqui, o site tem algumas outras informações, tem um fórum aqui, né, padrão, você pode jogar suas dúvidas. Aqui tem a wiki da Love, que eu acho uma wiki muito completa e muito bem feita. Aqui a gente já de cara consegue ver alguns exemplos, mas aqui temos todo o acesso à API completa, com, de novo, diversos exemplos. É, é, tipo, muito bem documentada a questão aqui do versionamento também, quando a funcionalidade foi adicionada. E aqui deixa eu ver se eu acho algum exemplo de quando foi removida, sabe, em que versão. Então eles têm uma preocupação muito grande com isso e eu acho bem bacana. Não é à toa que o projeto tem tem a tem os adeptos que tem, né? A quantidade de usuários que vem conquistando aí. Opa. Bom, mas primeiramente, voltando ao assunto principal, né? Eu, como falei, eu vou usar o Linux no processo, então eu baixei aqui o App Image, né? Eu coloquei ele aqui na parte do meu projeto e aqui eu posso, aqui eu já tornei ele executável, mas caso você esteja no Windows também e quiser tornar o seu projeto executável, é só rodar esse comando aqui, chmod mais x e o nome do arquivo. Com isso aqui, a gente já vai poder
tá rodando a framework. E aí leva a gente para o próximo assunto, que é relativo à estrutura padrão da Love. Por padrão, a Love busca por um arquivo chamado main.lua. Dentro desse main, deixa eu rodar até ele aqui. Aqui outro ponto interessante. Como segundo parâmetro, a gente pode passar o diretório que a gente quer usar como o diretório base do nosso projeto, né? Onde tá localizado o main.lua do nosso projeto. E aí, se ele não achar nada, ele vai retornar um erro. Se eu quiser rodar no diretório local, só boto um ponto. E aqui ele já vai rodar uma tela vazia, porque não tenho nada no meu main.lua ainda. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, printar alguma coisa na tela, vamos jogar aqui. Aqui, ó, já aparece. Então, eu comentei várias vezes no vídeo passado, e uma coisa que eu acho bacana é isso, a linguagem, ó, com poucas linhas eu já consigo ter um texto na tela. E que eu posso alterar aqui, ó, nos outros parâmetros facilmente a posição, enfim, consigo jogar isso aqui numa variável e alterar via input, por exemplo, fazer o texto se mover de diversas formas, então isso é bem bacana. E aí, as três funções básicas da Love são as seguintes. Tem love.load, que aqui ela tem um argumento, um parâmetro opcional. Você pode tratar ele ou não, que é o comando arg, que nele a gente vai ter registrado todos os argumentos que forem passados quando a nossa função é chamada aqui, né, pelo terminal, por exemplo. Por que não foi? Acho que... Ok, eu parei um tempo aqui para ver o que eu estava fazendo de errado. E aparentemente aqui realmente, né, os argumentos eles são passados como um parâmetro opcional que a gente pode tratar ou não, e eles são contados a partir do argumento seguinte depois que eu passo o argumento relativo ao caminho do meu projeto. Então ele vai começar a contar a partir do terceiro argumento. Se eu colocar mais um outro aqui, ele passa como segundo argumento aqui. Tá. E aí, eu vou mostrar aqui só um exemplo rápido de uma paradinha, sei lá, um funcionamento aqui bem simples, um sisteminha de controle de movimento básico. E aí eu queria falar de uma outra parada sobre a Love 2D, que eu acho ela uma forma muito bacana de você prototipar seus projetos, porque é fácil, muito fácil, né, como eu mostrei aqui, de fazer testes rápidos. Dependendo da complexidade da ideia, eu acho que é muito mais simples até do que fazer em outras game engines, né? Obviamente, de novo, dependendo da complexidade. E eu diria até que com o tempo isso pode até se sobressair e ser uma coisa absoluta, sabe? Dela ser realmente mais simples que outras game engines, porque com o tempo você vai desenvolvendo seus próprios sistemas que acabam otimizando o tempo, né, no futuro. E não só isso, como a linguagem Lua ela é extremamente versátil e é usada para diversas coisas, você consegue
fazer uso de diversas bibliotecas dela que não necessariamente foram pensadas originalmente para Love, né, ou para usar com desenvolvimento de jogos. Então aqui a gente tem essas duas listas, né, que são listas bem comuns, a gente tem diversas coisas, as Awesome Lists. E essa daqui a gente tem inclusive uma lista de Game Engines, né, ou coisas relacionadas a desenvolvimento de jogos aqui, que dá pra gente usar. Uma outra engine que eu mesmo ainda não usei, mas que eu pretendo fazer uns testes algum dia, essa daqui, que é uma versão da Love voltada para projetos 3D de realidade virtual, que parece. Eu sempre achei bem interessante, mas realmente não parei ainda para dar uma olhada, mas fica aí a dica. E a própria lista da Love, que também vai ter diversas coisas que aqui eu acho que vão ser bem mais voltadas para desenvolvimento de jogos, mas também não é via de regra, né? Até porque a Love mesmo você pode fazer diversas aplicações gráficas, de áudio, né? Não necessariamente jogos. Mas aí indo aqui para um exemplo básico, eu vou criar um quadrado aqui na tela. Deixa eu ver com isso aqui, eu acho que ele... Ah, aí é foda. Bom, retomando aqui, porque eu precisei dar uma saída. Com isso aqui, eu acho que já devo ser capaz de ver alguma coisa plotando na tela. Tá, agora se eu quiser mover isso aqui, eu posso usar a função update da Love. E junto disso, eu tenho uma série de funções aqui que são referentes a pegar input do teclado. Como eu falei, a wiki é bem completa, então se a gente vier aqui na documentação e procurar por Love Keyboard, a gente vai ter bastante... Tem algumas funções aqui, né? Algumas funções desse módulo. Eu vou estar usando essa daqui, que é só para pegar o comportamento da tecla estar pressionada ou não. E aqui ela aceita como parâmetro um keyname, uma keystring, que vai ser associada com a tecla que eu quero pegar de fato. E aí eu vou estar usando essas aqui para pegar as minhas teclas de navegação, né, as setinhas. Então, opa. Então se eu fizer isso aqui, R1 igual a R1 menos 8, sei lá. Quando eu clicar pro lado, ela anda. Porém, não vai pro outro ainda. Posso duplicar isso aqui. Aqui eu posso só alterar. Ó. E aí, como eu falei, é muito bacana porque ó, em poucas linhas eu consegui fazer já uma paradinha bem legal. Vou já até dar uma dica aqui, que eu não lembro se eu cheguei a comentar do Delta Time, mas eu creio que sim. E nessas horas aqui, quando a gente está lidando com movimento, é importante fazer essas considerações de Delta Time, porque
isso aqui pode acabar variando dependendo do FPS do nosso jogo. Então, alguma queda ou aceleração do FPS mesmo pode causar algum comportamento indesejado. Então, é bem comum a gente fazer isso aqui. Calcular uma velocidade pelo delta time. Essa velocidade aí é um valor que você coloca e, enfim, ajuste fica por conta do que você está querendo atingir. E aqui a gente tem, fazendo dessa forma, a gente tem a garantia de que o jogo, independente de estar rodando a 30 ou 60 FPS, a velocidade vai ser no mínimo padronizada. Bom, e fora isso aí, eu vou mostrar só mais uma paradinha bacana, mais para mostrar como é que a gente faz meio que uma física 2D, né, na mão, que a gente muitas vezes vê na engine a física já pronta e tal, a gente não faz nem ideia. Mas a gente consegue fazer uma parada bem simples assim, bem próxima já do que a gente vê nos joguinhos com poucas linhas. E isso aí a gente, sei lá, se você vai quiser entrar de cabeça e estudar álgebra linear, vetor, geometria analítica, enfim, e tentar aplicar jogos, você também vai conseguir atingir vários resultados bacanas, assim. Matemática nos jogos é um mundo à parte. Mas por enquanto vamos com o básico. Eu vou tentar implementar um sisteminha de gravidade aqui. Deixa eu só conferir qual é o tamanho da minha janela. Acho que é assim, get size. Não. Aproveitar aqui para conferir. Bora lá. Checar a documentação. Get dimensions. Tá certo? Por que não? Love Graphics. Eles tiraram do Windows, ok. Então, faz um tempinho aí também que eu não uso Love. Mas ok, 800 por 600. Tá, nisso aqui eu vou fazer o seguinte. Se o meu Y, né, o R2, for menor que 600, menos R4, que é a minha altura, então quero somar o R2 mais aceleração. Aqui eu vou botar 0. Vou botar aqui um gravity. Vai ser o valor relativo à minha gravidade. Não sei se eu coloco aqui dentro. Vamos ver. Aceleração é igual a aceleração mais gravidade vezes delta time. Isso aqui sobre o delta time é uma parada interessante. Para quem usa Unity, por exemplo, já deve ter visto que lá existem dois tipos de update. Acho que na Godot também funciona assim, que geralmente é um update normal e tem um update para física, que no Unity eu acho que é o Fixed Update. Basicamente é isso aqui, é tipo funções de física, muitas vezes, né, de movimentação, costumam
levar o delta time em conta por conta disso, porque elas são operações que precisam é, meio que ter um comportamento padrão, né, independente do FPS. Se a gente não considera o delta time, então pode ser que esse movimento varie e o jogo não se comporte como a gente espera, como eu comentei. Aí vamos ver o que isso aqui faz. Ó, ó, que bacana. Eu posso botar aqui no else, né? Que ou seja, quando ele atingir a parte de baixo da minha tela, eu posso só corrigir aqui a altura. Posso fazer, por exemplo, que o R2 é igual a isso aqui, ou sei, 32 não, R4. Ó, que bacana. E aqui ainda posso meter uma funcionalidade de jump. Não é muito difícil de fazer. Por exemplo, se eu aperto o up, eu digo que meu R2 é igual a... Deixa eu ver... É o R2 que eu mudo? Ou é a aceleração? Não lembro agora. Aqui na real zero aceleração, porque não precisa. E quando eu aperto pra cima, não sei, deixa eu ver. Não é isso aqui, mas deixa eu ver. Isso aqui já deve funcionar mais ou menos, tipo, nem que seja um pulo teleporte. Puta que pariu. Que não funciona, ele só funciona quando eu toco, ó. É, porque ele acumula os down. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer aceleração igual a menos gravidade e o R2 eu vou jogar para um pouquinho fora do limite. Aí ele volta a processar o if de cima. Menos R4, menos 2, sei lá. Vou ver. Ó. Bacana. Então é muito isso. A framework ela te permite fazer essas paradas assim, sabe? Tentativa e erro, a documentação é muito rica assim, te ajuda bastante mesmo. Tem muita coisa aqui para explorar, tem coisa que eu mesmo nunca explorei. E de resto você vai montando, sabe, seus próprios sistemas. Você vai ajustando aqui, você consegue fazer um ajuste fino desses valores para ficar realmente do jeito que você quer. Então, eu acho muito bacana isso em game frameworks no geral, sabe? Esse controle que a gente tem do loop principal. É algo bem bacana e que eu tenho visto bastante, cada vez mais desenvolvedores atrás disso mesmo, sabe? De, de não sei, às vezes o jogo é realmente muito simples, você não precisa de todo aquele poder computacional, sei lá, que a Unreal exige. Mesmo que, sei lá, existam jogos 2D pixel art feitos na Unreal, né? Mas eu acho que
na minha humilde opinião, às vezes eu acho muito mais válido você pegar uma Love da vida, que eu acho que em certos aspectos pode ser que acabe facilitando tua vida. Acho que às vezes recursos demais mais complicam do que ajudam. Mas é isso aí. É, aqui novamente foi mais uma introdução sobre a framework em si, e eu nos próximos vídeos eu pretendo fazer uma parada mais específica de estruturas que a gente usa em jogos mesmo, sabe? Então, estruturas de gerenciamento de telas, estruturas de gerenciamento de recursos, mais coisas assim. Mas é isso aí.